Meus amigos, a segunda temporada de The Last of Us começou e já tá dando o que falar, hein? Com gente dando todo tipo de opinião sensacionalista e exagerada por aí sobre o primeiro episódio. Com gente até falando que a série tá horrível, mesmo com apenas um episódio lançado. Foi um episódio. E eu, como um grande fã dessa que pra mim é uma das melhores franquias dos videogames, resolvi vir aqui dar minha opinião a respeito do primeiro episódio. E assim, antes da gente começar, eu sei que são mídias diferentes, série e jogo, mas depois de uma primeira temporada tão fiel ao game e com a história do game sendo tão famosa e tão reconhecida assim, comparações da série e do jogo são quase que inevitáveis. E isso vai acontecer bastante nesse vídeo, mas eu não vou dar nenhum spoiler da história do jogo, futura ou coisas de acontecimentos e tal. Eu só vou fazer algumas comparações que pra quem jogou o jogo vai fazer sentido. Mas enfim, sem mais delongas, vamos já começar com um enorme elefante na sala, que é a cena da Abby logo no começo do episódio. Abby é uma vagalume que está junto de alguns outros vagalumes logo após toda aquela carnificina do Joel na primeira temporada. Ela, com muito ódio no coração, diz que vai se vingar de Joel e que vai matar ele de uma maneira bem lentamente e tal, pra ele sentir a dor e essas coisas todas. E assim, eu confesso que isso me deixou com um pouco de medo sobre como vai ser contada a história daqui pra frente. Porque nos jogos, nós só descobrimos a motivação da Abby depois de muitos acontecimentos mesmo. E mostrar logo de cara, assim, a motivação da Abby, como ela vai estar lá e qual vai ser o plot da Abby e tudo mais, eu sinto que é um pouco... eu não sei, talvez mude a construção de sentimento que nós criamos com a Abby no jogo. Provavelmente na série essa construção vai ser feita de uma maneira diferente. Eu espero que não fique ruim, né? Eu acho que esse é o grande medo de todo mundo, mas eu imagino que vai ser diferente. E eu entendo, né? Justamente porque como essa segunda temporada só vai adaptar apenas metade do segundo jogo, se fosse ficar exatamente como o jogo, praticamente não apareceria a Abby. E se fosse pra ficar praticamente como o jogo, era melhor só jogar o jogo. Então assim, eu espero que isso não estrague a conexão do telespectador com a Abby, principalmente dos telespectadores novos que não jogaram os jogos, porque essa construção nos jogos é tão bem feita e eu tenho muito medo dela ser estragada nessa série, mas eu espero que não, eu confio no Neil Druckmann. Após essa cena da Abby, que acontece logo depois que o Joel mata todo mundo lá, nós avançamos 5 anos no futuro e estamos em Jackson. E assistindo um treinamento bem intenso da Ellie, eu diria, nós começamos a conhecer um pouco mais sobre a nova personalidade da Ellie, pois se passaram 5 anos e muita coisa mudou. E essa nova personalidade da Ellie é bem diferente da qual a gente conhecia na primeira temporada. Ellie está tentando ser mais durona, combativa, não aceita ser protegida ou tratada como frágil, coisas que ela já era quando mais nova, só que agora está elevada à 10ª potência. Inclusive fica claro o quanto ela odeia ser protegida naquela cena que ela sai pra caçar infectados com o Tommy. Ela, além de não aceitar, fica na guarda dos muros e praticamente obrigar o tio a deixar ela sair na patrulha de reconhecimento. Ellie se mostra com bastante raiva quando descobre que só ia ficar na guarda dos muros da cidade, não ia sair por reconhecimento, porque Joe pediu pra protegê-la. O que, além de mostrar o senso de proteção que Joel tem com Ellie, mostra o quanto ela não gosta disso. E assim, essas características de personalidade da Ellie também estão presentes nos jogos, mas de maneira um pouco mais subjetiva. Sinto que na série eles tentaram deixar muito clara essa nova personalidade da Ellie, com várias e várias cenas da Ellie sendo contra as regras, mais ríspida, mais durona, coisas assim. Nosso querido Joe está se tornando um vovozinho, com dores nas mãos, usando óculos na ponta do nariz para poder enxergar pequenos mecanismos que ele se recusa a descartar e tentando consertar sempre. Um clássico idoso. Ele aparece conversando com Dina, que naquele momento ainda é só a melhor amiga da Ellie, interpretada pela Isabella Merced, que caiu muito bem no papel. Nessa conversa, Dina pergunta por que Ellie estava brava com Joel, e começamos a entender um pouco mais a tensão que está pairando entre Joel e Ellie, algo que permeia todo o episódio. E eu vi gente reclamando na internet sobre o fato de mostrarem mais o lado sentimental do Joel, e pra mim essas pessoas ou estão falando pra gerar engajamento e hate aleatório pra série, ou não entenderam nada de quem é o Joel. Aquela cena que ele vai na psicóloga, por exemplo, que também não tem nos jogos, quase conseguindo se abrir com ela, chegando a chorar, porém fechando a cara depois, como quem não se arrepende do que fez, por mais que isso tenha tido consequências ruins pra ele. Cara, tudo isso é incrível. Toda essa profundidade de sentimento que existe sim no Joel dos games, sendo mostrada assim, pra mim faz todo sentido.
Até porque estamos falando de uma série de drama e não de um jogo de ação. Então tanto a personalidade quanto o lado sentimental do Joel serem destacados desse jeito na série ajudam a construir um sentimento necessário que aquele momento da história exige. E eu achei isso muito bom. Ellie sai na patrulha de reconhecimento junto com Dina e alguns outros soldados da cidade. E esse momento, apesar de ser bem diferente, tanto em cronologia quanto em acontecimentos quando comparado ao game, trouxe consigo algo que eu achei muito legal, que é a excelente química e dinâmica entre a Ellie e a Dina. As piadas sem graça, o jeito que elas adoram encarar o perigo juntas, a maneira com que elas se olham e se comunicam, tudo muito bem escrito e muito bem atuado, tanto pela Isabella Merced quanto pela Bella Ramsey. E sim, eu tenho que falar disso também. Eu sei que na internet, em todo lugar, você vai encontrar gente falando mal da Ellie da série. E 90% dos comentários são por conta da aparência da Bella Ramsey. E eu acho isso completamente ridículo. Apesar de eu discordar de alguns posicionamentos pessoais da atriz, o que a Bella Ramsey entrega como Ellie é sensacional. E não é porque ela não parece a Ellie dos jogos que a personagem ficou ruim ou que a série tá estragada, sei lá. Pra mim, isso é só papo da mesma galera que parou de jogar o jogo quando... Bom, é só ridículo mesmo. Voltando ao episódio, após entrar em um mercado e matar alguns infectados junto com Dina, Ellie acaba caindo no andar de baixo, onde descobre um infectado novo, os Stalkers, que são infectados mais inteligentes, que te seguem, se escondem e te atacam desprevenido. Um novo perigo que possivelmente será explorado mais pra frente na série. Ellie acaba sendo mordida, mas pra ela aquilo não muda muita coisa. Acho que muito desse sentimento da Ellie de querer enfrentar tudo e qualquer perigo que vem na frente dela vem dessa falsa sensação dela de se sentir segura por ser imune ao vírus. Claro que isso traz algumas vantagens pra ela, mas definitivamente isso não é um sinal de invencibilidade, principalmente nesse mundo. Elas voltam à cidade e contam ao conselho sobre a nova ameaça. O conselho discute um pouco o assunto, mas logo eles adiam aquela conversa porque a festa de ano novo da cidade está prestes a começar. Uma cena toda muito linda, e em termos de fidelidade à obra original, eu sinto que eles mandaram muito bem, quase que idêntico ao jogo. Ali, finalmente temos a cena de beijo entre a Ellie e a Dina, um momento muito bonito que é logo interrompido por um idiota preconceituoso, que tenta meio que intimidar as meninas, dizendo que ali era ambiente de família, não sei o que, aquele papo todo de gentinha que a gente conhece bem o tipo. Joel interfere, dando um chega pra lá no babaca, e nesse momento, a bomba de tensão que estava pairando entre Joel e Ellie finalmente estoura. Ellie grita com Joel, dizendo que não precisa da ajuda dele. Os dois, quase engasgados de tanto sentimento, não falam mais nada. Joel vai embora, Ellie volta pra casa, vê Joel na varanda e passa por ele. Ambos visivelmente cheios de coisas pra falar, mas sem conseguir dizer uma palavra. No final do episódio, vemos que o vírus acabou se infiltrando em Jackson por umas tubulações que estavam entupidas, e vemos Abby, junto dos seus companheiros, avistando de longe a cidade de Jackson, mostrando que toda essa falsa calmaria que até então pairava por ali estava prestes a mudar. No final das contas, eu gostei bastante desse primeiro episódio. E claro, que assim como eu fiz aqui, pra quem jogou os games e é muito fã, comparações são inevitáveis. Mas sei que estamos falando de mídias diferentes e além de tudo, eu confio bastante no Neil Druckmann. Então eu tô bem curioso pra saber como eles vão continuar contando essa história nos próximos episódios. Inclusive, eu sei que esse vídeo aqui tá bem atrasado, mas eu vou fazer toda segunda-feira vídeos novos sobre o episódio de The Last of Us da semana. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder esse conteúdo, beleza? Deixa aí nos comentários também o que você achou e o que você tá achando da série. Será que estragou pra você? Não estragou? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber e discutir isso com vocês. Eu sou o BHD e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.